Heather Elvis. Ela se apaixonou pelo homem errado. No vídeo de hoje, você verá o trágico fim de um amor proibido. É o caso de Heather Elvis, que infelizmente se apaixonou e se envolveu com o homem errado. Você está no canal Narrando Casos Criminais. Heather Elvis nasceu em 30 de junho de 1993. Ela tinha 20 anos na época do caso. Ela se formou em 2011 e, sendo a filha mais velha, seus pais permitiram que ela se mudasse para o seu próprio apartamento em Carolina Forest. Ela compartilhou a moradia do apartamento com uma colega de quarto, que era de outro estado. Morando nesse apartamento, ela começou a trabalhar como garçonete enquanto estudava cosmetologia. Em junho de 2013, ela conheceu um homem chamado Sidney Moore. Ele era casado e tinha 38 anos. Ela o conheceu enquanto ele estava consertando o equipamento da cozinha de um dos restaurantes da empresa em que ela era funcionária. Ela tuitou no início daquele mês que ela tinha um gosto por homens que são mais velhos. A sua colega de quarto, que também era colega de trabalho dela naquela época, comentou com ela que não achava que ele seria uma boa companhia para ela. O tempo passou e quase um mês depois, ela expressou interesse em suas palavras, abre aspas, mais íntimo no cara que constrói coisas no meu trabalho, fecha aspas. Ela postou um Twitter em 12 de julho em resposta a uma amiga que disse que a Heather tinha muito o que explicar. E ela chamou Sidney como alguém que ela faria de tudo para ver. 4 horas após essa postagem, ela segue postando mais comentários em seu Twitter. Amigos e colegas de trabalho lembraram que Heather comentava com eles sobre o relacionamento que ela estava tendo com Sidney. Sidney, por sua vez, costumava ir aos restaurantes quando não estava trabalhando, para entregar café e lanche para ela. Sidney até considerou a ideia de pedir a ela para trabalhar como babá de seus filhos, para ele e sua esposa, que deveriam se mudar para a Flórida em breve. Eles haviam se conhecido em junho, mas em setembro foi o ápice do caso entre os dois. No final daquele mês, Heather tuitou que, abre aspas, era uma vez um anjo e um demônio se apaixonaram. Não acabou bem. Fecha aspas. Esse comentário foi interpretado como referindo-se ao relacionamento entre os dois que então havia sido encerrado. Pouco depois disso, de alguma forma, Tammy, a esposa de Sidney, descobriu o caso do marido infiel com Heather e ficou muito irritada. Tammy fez Sidney ligar para Heather e encerrar o caso entre os dois, enquanto ela estava ouvindo a ligação. Ela o obrigou a dizer a Heather que ela não significava nada para ele. Tammy forçou Sidney a basicamente destruir a Heather como ser humano e a fez se sentir péssima consigo mesma. Tammy também enviou textos e fotos dela e de Sidney em relações muito íntimas para a jovem. Extremamente descontrolada, para garantir que seu marido permanecesse fiel a ela, Tammy até o algemava junto à cama do casal todas as noites. Ela mudou a senha do telefone para uma que só ela conhecia e o acompanhou sempre que ele fosse a qualquer lugar fora de casa.
ela também o forçou a tatuar o nome dela acima de sua virilha. Ele concordou com todas essas exigências e restrições para salvar o seu casamento. No entanto, Tammy ainda continuava a entrar em contato com Heather, enviando mensagens de texto ameaçando-a fisicamente ou insinuando que ela iria matar o marido. Em 1º de novembro, Heather, já cansada dessa perseguição, respondeu a Tammy que ela era, abre aspas, ninguém com quem você mais precisa se preocupar, fecha aspas. Tammy também tentou fazer com que Heather fosse demitida de seu emprego, ligando para o restaurante regularmente e dizendo que seu marido pararia de consertar o equipamento enquanto Heather continuasse trabalhando lá. Mas de alguma forma, Sidney supostamente conseguiu começar a enviar mensagens de texto para Heather novamente. E ele dizia a ela que sua esposa não se opôs ao caso em si, já que ela também tinha um amante. Mas era mentira. Só que Heather acreditou. Ela perguntou quando ele teria seu telefone de volta, e ele disse em resposta que o relacionamento havia acabado. Ela concordou, mas disse que queria que Tammy parasse de ligar no seu trabalho, dizendo, abre aspas, eu perdi horas hoje porque eles me mandaram para casa depois que ela continuou ligando, fecha aspas. No entanto, em 5 de novembro, quando Heather viu Sidney pela última vez, ela retweetou uma piada que parecia estar indiretamente se referindo ao seu caso com Sidney. Ela postou dizendo, abre aspas, ei, rapazes casados, vocês podem trair sua esposa ou matá-la. Nunca os dois. É aí que vocês são pegos. Fecha aspas. Aquilo parecia ser o fim das comunicações entre os dois, pois Sidney, sua esposa com seus 2 filhos, deixaram a Carolina do Sul para as férias na Disney em 19 de novembro. Eles voltaram em 11 de dezembro. De acordo com seus amigos e familiares, Heather estava se recuperando do caso. Ela conseguiu um emprego em um salão de beleza e começou a frequentar a igreja regularmente. No entanto, ela engordou e as colegas de trabalho notaram que seus uniformes não lhe serviam mais e ela tinha aumentado 3 números do seu sutiã. Heather então estava preocupada. E se ela estivesse grávida de Sidney? Seu gerente disse que ela havia feito um teste de gravidez, que voltou como erro. Na noite de 17 de dezembro, ela teve um primeiro encontro com outro homem, chamado Steven. Mais tarde, eles dirigiram até o estacionamento, onde Steven a ensinou como dirigir seu carro. Ela estava tão feliz que enviou selfies de si mesma desse momento. Steven deixou Heather em seu apartamento por volta das 1h15 da manhã. Ele foi a última pessoa conhecida que a viu. 20 minutos depois, uma chamada foi feita de um telefone público para o celular de Heather. Durou 5 minutos. Pouco depois, Heather ligou para sua amiga, que estava fora do estado visitando sua família nas férias. Heather disse à sua amiga que Sidney tinha telefonado, dizendo que estava planejando deixar sua esposa e pedindo que ela o encontrasse. E Heather ficou histérica durante a conversa. Sua amiga aconselhou-a a não fazer isso. E após 2 minutos, a ligação foi encerrada. E Heather nunca mais foi vista. Na noite de 19 de dezembro, um dia depois,
o carro verde de Heather foi encontrado, estacionado a cerca de 15 quilômetros de seu apartamento. Estava trancado e, quando foi aberto, seu telefone, chaves e bolsa não estavam lá dentro. Ligações para o telefone dela não foram atendidas e ela não estava em seu apartamento nem em nenhum de seus empregos. A polícia começou uma investigação como um caso de pessoa desaparecida. Steven, a última pessoa conhecida por tê-la visto, foi rapidamente inocentado. Um dia após o carro ter sido encontrado, uma busca na área não encontrou nenhum sinal de Heather. Os investigadores conseguiram obter os registros telefônicos dela, que mostraram atividade considerável na manhã anterior, 2 horas depois em que ela contou para sua amiga que Sidney havia ligado para ela, embora não se possa dizer se foi realmente Heather quem ligou. Rastreando o telefone de Heather, foram encontradas várias ligações em vários locais diferentes, apontando que ela ou quem estava com o seu telefone estaria realizando essas chamadas. Muitas não foram atendidas. Os registros telefônicos de Tammy e Sidney também foram examinados. Não houve comunicação entre os dois por meio desses telefones desde o dia 2 de novembro, o dia em que Sidney testemunharia mais tarde que entregou seu telefone a Tammy como condição para permanecer casado. A polícia encontrou evidências de vídeo ligando Sidney a Heather nas primeiras horas de 18 de dezembro. Câmeras de segurança mostraram que, às 1h12 da manhã daquela noite, ele entrou na loja. 7 minutos depois, ele comprou charutos e um teste de gravidez e foi embora. Filmagens de um posto de gasolina mostrou Sidney fazendo a ligação do telefone público do outro lado da rua para o celular de Heather, às 1h35 da manhã. Os investigadores também revisaram as filmagens de câmeras de segurança privadas da região, que mostraram na escuridão uma caminhonete passando às 3h36 e às 3h39 da manhã. Às 3h45 e 3h46, o veículo retorna na direção oposta. A placa de carro não é visível. No entanto, após análise e aprimoramento do vídeo, foi determinado que era de Sidney e ele foi procurado para esclarecimentos. 2 vezes durante o mês de fevereiro, Sidney disse à polícia que pessoas tinham atirado contra seu veículo, que ele estava recebendo ameaças e também seus filhos, pelo suposto envolvimento dele no caso de Heather. Além disso, seus animais de estimação haviam desaparecido e reaparecido sem vida. Ele até fixou cartazes fora da casa da família, lamentando as ameaças e o impacto que elas tiveram sobre seus filhos. Em 21 de fevereiro, a polícia obteve um mandato de busca para a propriedade de Sidney. Após 11 horas de buscas exaustivas, Sidney e Tammy foram presos em casa e acusados de homicídio, sequestro, obstrução da justiça e 2 acusações de cada um de exposição indecente. A última acusação resultou de filmagens de momentos mais íntimos entre o casal, registradas em seus telefones em locais públicos. Em uma entrevista coletiva anunciando as prisões, a polícia não deu detalhes sobre quais evidências apoiavam as acusações de homicídio e sequestro. Após as prisões, o casal obteve grande apoio popular nas redes sociais, sugerindo que a polícia os havia incriminado
e estava protegendo os verdadeiros culpados. A família de Heather tentou lutar, mas se sentiu oprimida. No início de 2015, o casal foi libertado da prisão, onde estiveram detidos por 11 meses, depois que um juiz aceitou a casa da mãe de Tammy como garantia suficiente para garantir a fiança de $100 mil sobre as acusações de homicídio. Na audiência de fiança, os promotores disseram ao tribunal que ainda não tinham nenhuma evidência direta ligando o casal ao desaparecimento de Heather. A família de Heather argumentou contra a libertação, alegando ter recebido ameaças da família de Sidney e de seus apoiadores, o que resultou em uma restrição entre a família de Sidney para com a família de Heather. Devido às constantes ameaças contra Sidney e Tammy e suas dificuldades ao encontrar trabalho, em setembro, o tribunal permitiu que o casal se mudasse para a Flórida, onde Sidney havia encontrado um emprego, enquanto o caso ainda estava pendente. Em março de 2016, os promotores retiraram as acusações de assassinato contra Sidney e Tammy. As acusações de exposição indecente também foram retiradas, junto com a acusação de obstrução contra Tammy. A família de Heather disse que, embora estivessem desapontados, compreenderam que os promotores deveriam tomar decisões como essa e esperavam que mais investigações e julgamentos sobre as acusações pendentes os levassem a descobrir o que havia acontecido com Heather. O tribunal retirou as acusações de sequestro contra Sidney. O caso teve uma reviravolta porque Sidney e Tammy tinham câmeras de segurança na sua casa, mas quando o desaparecimento de Heather aconteceu, eles trocaram as câmeras de sua casa, mas os policiais investigaram essas novas filmagens e eles viram que o casal, com auxílio de amigos, lavaram cuidadosamente o carro de Sidney por horas e depois atearam fogo em todo o material usado na limpeza. Todas as evidências apontavam para um possível assassinato, e o casal, Sidney e Tammy, foram considerados culpados e condenados a 30 anos de prisão. Os réus não confessaram o crime e nem contaram o que realmente fizeram com Heather naquela noite. E até hoje, o seu paradeiro é um mistério. Nada foi encontrado e ninguém sabe explicar o que aconteceu com Heather. A única coisa que se tem certeza foi que, infelizmente, ela se apaixonou pelo homem errado.